Oi gente, eu sou a Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolso e hoje eu trouxe um dos livros mais raros de eu ler nessa minha existência, que são biografias. Hoje o livro que eu trouxe para conversar com vocês aqui é o livro Nobreza de Sangue, que é uma biografia que traz então dois personagens que inspiraram muitas histórias horrendas e umas até mais tranquilas atuais, mas foram eles as inspirações das histórias vampirescas, como Drácula, do escritor Bram Stoker, quanto também Carmilla, que em breve vou trazer essa resenha aqui para vocês também. Vocês sabem que eu sou uma leitora apaixonada por histórias vampirescas, e quando eu vi que esse livro aqui era uma biografia que trazia os registros dessas duas figuras que marcaram tão negativamente a história da nobreza, inclusive de pessoas que fazem esse tipo de coisa com pessoas, eu fiquei muito interessada em ler, para saber de onde veio toda essa inspiração cruel que esses escritores trouxeram ali para suas histórias. Então aqui dentro desse livro nós vamos conhecer mais o Vlad Tepes, que inspirou Drácula e todas as histórias vampirescas que veio depois disso, tanto as mais raízes quanto também as mais Nutellas, dos vampiros que se apaixonam, querem viver uma vida normal, quanto também as histórias de Carmilla, das mulheres também, que exerciam esse fascínio, esse domínio sobre os homens através da sua beleza que jamais acaba, porque elas se banhavam em sangue e também porque elas conseguiam ali fazer algumas magias para se manterem belas e poderosas. E foi por causa disso então que eu comprei esse livro Nobreza de Sangue, que inclusive eu comprei numa promoção da Amazon, e eu vou dizer para vocês que foi uma leitura necessária para mim. Nobreza de Sangue me trouxe uma visão muito diferente do que eu esperava sobre todo esse imaginado vampiresco que vem. E sim, gente, muito se baseia nas crueldades que foram descritas aqui. Eu tenho certeza que o que tem registrado aqui não é 1% do que realmente aconteceu através das mãos dessas duas pessoas. O livro ele só trabalha então essas duas figuras, a Elizabeth Bathory, que eu não sei se estou pronunciando corretamente, então já me perdoe, e do Vlad Tepes. Os dois faziam parte então da nobreza e por isso foram muito protegidos tanto pelas suas famílias quanto pela própria nobreza, que não queria que eles fossem referência de uma forma tão negativa quanto essas duas pessoas aqui foram. Então, certeza que só esses poucos registros que se deram a partir de condenações dessas pessoas, que condenação, eu não posso dizer que essa seja uma palavra apropriada para tudo que eles fizeram, porque o que eles receberam de condenação não foi 1% do que eles fizeram de maldade para os outros. Então eu achei que foi muito pouco o que eles sofreram nessa existência. Então a primeira pessoa mencionada aqui, a primeira biografia, é da Condessa de Sangue. Nós sabemos um pouco sobre a educação dela, com que ela casou, o que ela fazia e também sobre o seu fim, que foi, como eu comentei com vocês, muito suave para tudo que ela fazia. Nós temos uma provável linha do tempo do que levou a Condessa ao seu fim e o que ela fez dentro do território dela. Foi muito interessante essa parte da Condessa, porque eu não imaginava uma coisa, que naquele tempo as pessoas que eram camponesas, elas não podiam denunciar os seus senhores. Então tudo que ela fez contra os camponeses, as pessoas que serviam ela ali, jamais foi julgada e jamais poderá ser julgado, porque eles não poderiam acusar os seus senhores. E foi exatamente isso que aconteceu. A Elizabeth usou e abusou do poder dela ali nas terras, inclusive em outras terras também, e ela não pôde ser julgada porque essas pessoas não tinham valor. Então foi algo extremamente incômodo de ler. Outro ponto que me chamou muita atenção na leitura de Nobreza de Sangue é o fato da Elizabeth ter feito tudo o que ela fez com a figura feminina, sendo ela uma mulher que provavelmente deve ter sofrido, né, alguma coisa naquele tempo onde a figura feminina não era muito favorecida, e mesmo assim ela cometeu tantas atrocidades ali dentro daquela corte, justamente com meninas, não eram nem mulheres, porque as pessoas que ela afligiu tanto mal eram crianças de 8 a 15 anos, porque eram essas as idades das pessoas que ela, além de levarem para o castelo e pagarem para ter uma educação de nobre, também havia as camponesas que tinham que ir para lá e servi-las. Há um ponto, gente, que os pais não queriam mais enviar suas filhas para o castelo, porque eles sabiam que se elas fossem, provavelmente elas jamais voltariam. O fim da Condessa, então, se deu a partir do momento em que ela não tinha mais pessoas para ela continuar fazendo o que ela fazia, então ela abriu o castelo dela para as pessoas que eram da nobreza baixa. Eles não eram nobres como ela,
mas também fazia parte da nobreza e queria preparar suas filhas ali para um bom casamento, queria preparar elas para se comportarem bem em uma corte. Então os pais enviaram suas filhas para lá para ter uma educação melhor. Pagaram para isso, só que o que eles não sabiam é que eles estavam destinando as suas filhas a um fim terrível, e foi exatamente o que aconteceu ali. Nesse momento aqui, eu até esqueci de comentar com vocês, a Elizabeth acabou se tornando viúva. E com isso, a entrada de dinheiro, de riquezas na família dela começou a cair, porque quem trazia as riquezas era o seu esposo. Então ela teve que dar um jeito de suprir as duas necessidades que ela tinha. A primeira necessidade era de fazer o que ela fazia, e a segunda necessidade era de manter a riqueza dela. Então ela uniu o útil e o agradável e fez então o seu caminho para o grande fim. O relato que tem aqui foi a partir do momento que os nobres começaram a denunciar ela. Como eu disse para vocês, os camponeses não poderiam fazer qualquer tipo de acusação contra os seus senhores. Então, a partir desse momento é que começa a incomodar ali os poderosos, as pessoas também que já não a tinham com a autoestima, usa aquilo para conseguir tirá-la da jogada, e aí então ela tem o seu final emparedada ali dentro do castelo, sem poder sair e sem poder fazer os atos cruéis. Dentro dessa corte também tinha pessoas que ajudavam ela a cometer tudo aquilo. E, gente, foi insano. Insana a leitura. Foi muito incômoda, até porque existem partes aqui que eles falam bastante do que ela foi capaz de fazer. E eu sugiro que vocês leiam e consigam visualizar o tamanho da monstruosidade que era essa pessoa aqui. Em seguida, a gente conhece o Vlad Tepes, que a gente também conhece onde ele nasceu, quem eram os seus pais, quais eram as ordens que essa família fazia parte. E também sabemos que o Vlad Tepes tem esse nome Tepes exatamente porque ele era um empalador. Então, Tepes é aquela madeirinha que ele colocava lá, naquela forma bem peculiar que ele tinha de executar as suas vítimas. A gente descobre um detalhe sobre a vida do Vlad, que é a educação que ele teve para ser um guerreiro. Então ele foi moldado para a guerra, estilo gladiadores, gente. Isso eu não sabia. E eu acredito que tanto a educação do Vlad quanto a educação da própria Elizabeth deve ter tido alguma coisa muito marcante e que mudou a mente dessas pessoas para serem pessoas que não são normais, porque pessoas normais não fazem esse tipo de coisa. Então eu acho que em algum momento na primeira infância dessas duas pessoas, algo se quebrou, alguma coisa aconteceu para eles se tornarem essa pessoa. O Vlas, ele tinha ali um exército que não era tão forte quanto os outros, mas que fazia um grande barulho, pelo menos pelo que há aqui nesse livro. Porque existiu dois momentos aqui que ele teve que correr, que ele não tinha força militar para combater os seus inimigos, como a gente sempre imagina esse Vlad Tepes poderosão. Mas não, existe um momento aqui que ele teve que colocar o rabinho entre as pernas e fugir. Mas o que era o detalhe do Vlad? Exatamente a forma cruel que ele executava os seus prisioneiros, o que ele fazia com eles, que era então empalar essas pessoas. A forma do empalamento é uma das formas mais cruéis que eu já li, que eu já não tinha ideia como que era o empalamento, gente. Olha que incrível, a gente às vezes tem uma noção tão diferente do que as coisas, mas aqui a gente entende então como que é essa forma de empalamento e como esse cara era cruel, porque a vítima não morria de imediato, gente. Ela ficava ali um tempo até que finalmente ela encontrasse o descanso. Essas duas figuras teve um julgamento, essas duas figuras foram à corte e essas duas figuras foram tiradas de campo. Só que a gente sabe que esses nobres nunca pagam as suas contas. Então a condessa ela ficou ali emparedada até o fim dos seus dias. E o Vlad também dizem que estava numa prisão, mas muitas pessoas não acreditam que ele realmente foi preso. Só que não podia mais exercer ali o que ele fazia. E essa depravação do Vlad com a morte era tão grande que mesmo ele não conseguindo mais empalar pessoas, ele optava ali em empalar animais, porque ele não conseguia deixar de fazer isso. Presa de Sangue foi uma leitura muito prazerosa, eu gostei muito de ler o livro, é um livro curtinho. Esse livro tem uma diagramação linda que dá aquele impacto visual que eu curto muito. Aqui tem detalhes das cartas, dos testamentos da Condessa de Sangue, que foi a Elizabeth. Fotos também que mostram quem foi a Condessa, quem foi o Vlad. Então é muito rico os detalhes que tem nesse livro aqui. E uma das coisas que eu quero comentar com vocês é que toda a história que a gente lê do passado, as pessoas que eram cruéis, que agiam de uma forma totalmente diferente do aceitável, eram colocadas como pessoas que tinham algum pacto com o demônio, estavam em busca
de manipular a energia, de fazer magia com o corpo das pessoas para que elas fossem bonitas, se mantivessem jovens, atraentes e conseguissem os seus desejos. Só que nesse caso aqui, lendo Nobreza de Sangue, eu cheguei a uma conclusão um pouco diferente do que nós geralmente ouvimos por aí. Para mim, tanto a Condessa de Sangue que a Elizabeth quanto o Vlad Tepes eram duas pessoas doentes. Lembrando que naquele momento não existia médicos, não existia doenças mentais. E para mim essas duas pessoas, elas simplesmente não eram sãs. Porque o que elas fizeram aqui, você precisa ter perdido muito da sua humanidade, da sua noção do que é certo e do que é errado, porque é muito além do que a gente consegue acreditar que uma pessoa faça, uma pessoa normal. Então eu acredito sim que esses dois, eles tinham algum distúrbio mental e por isso eles fizeram tudo o que eles fizeram. As pessoas querem justificar algumas coisas que são justificáveis, como maldade e falta de sanidade. Então eu acredito que essas duas pessoas se enquadravam nisso, em que eles não eram sãos, em que eles não eram normais, porque pessoas normais realmente não fazem aquilo. É um livro lindo, é um livro que eu super indico para vocês conhecerem, agrega muito. Nós conseguimos ver todas as histórias que foram baseadas através dessas duas pessoas, tanto por histórias de demônios, quanto por histórias de vampiros, quanto por histórias sobrenaturais, que todas elas foram baseadas sim nesses dois personagens que marcaram tanto as histórias sombrias desde Drácula. Vou deixar para vocês aqui na descrição o meu link de afiliado pela Amazon desse livro aqui, e eu peço que vocês comprem por esse link, porque eu ganho uma comissãozinha e me ajuda muito a financiar os outros livros aqui do canal. Além de ser um livro, gente, capa dura, muito bonitinho, com fitilho, mas vale muito a pena vocês lerem essa biografia, que como eu disse para vocês, é uma biografia que é difícil de você ler, que é cansativa de ler. Pelo contrário, os escritores aqui que se basearam nos fatos reais, e até por isso que o livro é curtinho, porque eles realmente trouxeram o que está registrado. Isso é tudo? Com certeza não. Mas é muito importante que a gente traga, não imaginado, mas o que foi registrado. O que foi registrado foi muito pouco, mas a gente já tem uma noção do que essas pessoas fizeram em vida. Eu indico muita leitura para vocês, e se você ficou comigo até agora, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o like, comentar se vocês gostam de histórias como essas, se você já leu, e se você indica uma outra biografia para eu ler, nesse sentido aqui vampiresco, eu quero muito saber se tem outros livros desse tipo aqui para eu ler. Vou ficando por aqui, astros, desejando que você se perca nessa leitura, assim como eu me perdi. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!